Então, amados, nessa noite eu quero trazer uma mensagem e eu quero começar pelo título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. O título dessa mensagem é Um chamado a ser um servo bom e fiel. Um chamado a ser um servo bom e fiel. Eu quero estar ministrando nessa noite e fazendo leitura aqui então de Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, eu quero fazer algumas considerações introdutórias antes de nós fazermos uma análise mais específica nesse texto. A primeira consideração é a seguinte: essa parábola ela vem após o sermão escatológico de Jesus, ali no capítulo 24. Depois do sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24, o capítulo 25 inicia com a famosa parábola das 10 virgens. E existe uma conexão dessa parábola que a gente acabou de ler aqui, com o sermão escatológico e a parábola das 10 virgens. Não foi por acaso que Mateus registrou nessa sequência. Existe uma explicação para isso e nessa noite aqui eu vou explicar para vocês. Segunda consideração: a parábola dos talentos ou do administrador infiel são alguns nomes que dão para essa parábola dos talentos. Fica ali no subtítulo, às vezes, da Bíblia, ali, né? Algumas tem. Na minha aqui está a parábola dos talentos, algumas do administrador infiel. Essa parábola, amados, é fruto de muita discussão dos teólogos ao longo dos séculos. É uma parábola um tanto complexa, mas não uma discussão de rejeição, não uma discussão que traga negativas. Pelo contrário, é uma parábola muito ampla, tem muitas lições que podem ser extraídas dela.
Eu nessa noite quero focar em uma das lições que é vital nessa parábola, mas eu quero dizer com isso que não se esgota aqui. Vocês vão ver outros bons pregadores, bons teólogos falando de outras coisas além do que eu vou ministrar nessa noite. Amém? Então vamos continuar aqui, amados. Eu quero citar aqui dois grandes homens, dois grandes teólogos que passaram por essa terra aqui e que deram as suas impressões sobre essa parábola. Eu quero primeiro citar o grande reformador, um dos grandes nomes da reforma protestante, João Calvino. João Calvino ele comentou o seguinte sobre essa parábola. Ele disse o seguinte: os talentos eram dons de Deus, especialmente os dons do Espírito Santo. E eu concordo plenamente com Calvino. Eu também entendo que essa parábola fala dos dons de Deus. Por que ele fala especialmente os do Espírito Santo? Porque Deus ele nos agracia, ele concede dons naturais e dons espirituais. As pessoas elas têm dons naturais para certas coisas, mas dons espirituais eles servem para a obra de Deus, para serem usados na obra de Deus. E eu concordo com João Calvino que diz então que fala sobre dons, mas especialmente os dons espirituais. O foco principal é nos dons espirituais. Também concordo com o Dr. Russell Shedd, um dos grandes teólogos aí, recentemente em 2018, que o Senhor recolheu. Ele vai escrever o seguinte sobre essa parábola. A impressão dele sobre essa parábola, ele vai dizer o seguinte: essa parábola, pois, incentiva o crente à prontidão e à diligência. E eu concordo com Shedd. Essa parábola incentiva, ela é um incentivo ao crente, principalmente para duas coisas: a prontidão e a diligência. A prontidão é aquilo que nós, vamos por Deus, nos chama para fazer algo na sua obra e nós prontamente atendemos aquele chamado. E a diligência é fazer com zelo, é atender o chamado do Senhor em determinada área e fazer aquilo com zelo. Então, ser prontidão e diligência. A parábola das 10 virgens que vem antes fala sobre vigilância. E a parábola dos talentos, ela é uma extensão. Nós vamos ver, vou mostrar para vocês aqui que é uma extensão. E vai falar então de diligência e prontidão na obra do Senhor. Nós temos que vigiar, ser vigilantes, mas nós temos que ser prontos para fazer a obra e zelosos com a obra de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui, dadas essas considerações introdutórias. Eu quero fazer a leitura novamente então dos versos 14 e verso 15. Antes de ler ainda, eu quero dizer para vocês que eu dividi aqui em três sessões essa parábola. Eu creio que são a melhor forma de interpretar ela em três sessões. Então essa primeira sessão, que são os versículos 14 e 15, fala da introdução da própria parábola. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Então essa é a introdução da própria parábola. Aqui o autor vai introduzir a parábola. E eu quero fazer algumas considerações sobre essa introdução da parábola. A primeira delas que nós temos que entender, porque a gente tem um grande risco de pregar a palavra, e às vezes a palavra está falando coisas, e a Bíblia fala muito de coisas terrenas, carnais, comportamento humano, e às vezes não são espirituais. E muitos pregadores acabam torcendo e levando para o lado espiritual. Na contrapartida, existem vários textos como esse que falam de coisas que aconteceram na terra, mas o propósito é falar de coisas espirituais. Essa é uma parábola que narra uma história hipotética, por isso que é uma parábola de Jesus, mas ela tem um propósito de dar uma lição espiritual. E como é que a gente consegue entender isso? Nós vamos ver então que Jesus ele estava ensinando sobre o reino dos céus. E é bem fácil, vou convidar vocês aqui a prestar atenção, é bem fácil de entender isso. Primeiro, capítulo 24, sermão escatológico, reino dos céus. Quando começa o capítulo 25, começa a parábola das 10 virgens, a primeira frase do versículo 1 do capítulo 25 é o seguinte: o reino dos céus será. Essa é a primeira frase, o reino dos céus será. E aí ele conta
a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens representa como será o reino dos céus. E aí nós vamos ver no versículo 14, no versículo 13 encerra a parábola das 10 virgens, no versículo 14, que é a parábola dos talentos, qual é a primeira frase? E também será. E também será. Versículo 14 ali, e também será. Então quer dizer, é uma continuação da parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens estava falando de reino dos céus. Então essa parábola, estou mostrando aqui para vocês que é uma parábola que fala do reino dos céus, fala de coisas espirituais. O próprio texto aqui nos dá garantia disso, é uma continuação da parábola das 10 virgens. Elas estão conectadas, elas estão falando de um mesmo assunto que é o reino dos céus. Vamos seguir aqui então. Naquela época era comum um homem de posses ir viajar e deixar seus bens a cargo dos seus servos. Naquela época, amados, naquele contexto histórico-cultural, era uma prática comum. Um senhor, uma pessoa de posses muito rica, tinha escravos, tinha funcionários assalariados e escravos, e saía, escolher os seus servos mais confiáveis e deixar sua riqueza nas mãos deles. Um exemplo lá do Antigo Testamento é José, que foi administrador, ele era escravo de Potifar, mas Potifar colocou ele numa função de administrador de tudo que ele tinha. Então isso era uma prática comum naquela época. Então por isso que Jesus usa esse contexto, porque era algo que imediatamente eles entendiam e que nos nossos dias a gente pode entender facilmente também, dadas essas considerações. Vamos adiante aqui. Mais uma consideração. O Senhor deixou a sua riqueza a cargo de 3 servos, cada um com uma certa quantia. Deu 5 para um, 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Veja que ele não dividiu, poderia ter dado, vamos supor, 12, né? 4 para cada um. Não, ele deu 5 para um e era para aquele um ali, não era para o outro. Deu 2 para o outro e deu 1 para o outro. Deu aquilo que ele achava que cada um era capaz de administrar. O talento, amados, essa palavra talento aqui nesse contexto não é o mesmo significado da palavra talento dos nossos dias, de hoje. Que a gente pode dizer, uma pessoa é talentosa, ela é bom jogador de futebol, ela prega bem, ela canta bem, enfim, ela é um bom professor, é um bom pastor, é talentoso. A gente usa essa palavra talento para se referir a uma habilidade aguçada que uma pessoa tem, né? Nesse contexto aqui, a palavra talento é uma medida monetária, ok? E sobre essa medida monetária, segura que mais para frente eu vou voltar nela, mas que fique claro então, talento aqui nessa parábola é medida monetária, é relativa a dinheiro, ok? Mais uma ainda consideração dessa introdução. A lição que já nós tiramos de espiritual, como eu disse, é uma parábola que aponta para coisas espirituais. Então o que nós aprendemos já nessa introdução? Deus concede dons e habilidades aos seres humanos, em medidas diferentes, e os cobra segundo o que podem produzir. Amados, Deus, Ele concede dons para pessoas diferentes, dons diferentes. Para uns, Deus dá mais dons. Junto com os dons vem as responsabilidades. Mas Deus nunca vai dar um dom, nunca vai conceder uma missão, nunca vai chamar alguém para um determinado ministério na obra dele, na igreja, que ele mesmo saiba que a pessoa não é capaz de cumprir. Vou ilustrar aqui na prática. Se fosse aqui na nossa realidade local, os 5 talentos Deus deu para o pastor Paulo. Tem que pastorear, tem que aconselhar, tem que liderar, tem que administrar financeiramente, tem que construir, enfim, né? Deus deu muitas responsabilidades para o pastor Paulo. O pastor Paulo é aquele assim, ó, vamos usar uma ilustração aqui do futebol. Ele tem que cruzar lá, cobrar o escanteio, correr na área, cabecear e ainda ir lá para o gol defender a bola, né? Ele tem que cruzar, cabecear, chutar, ir lá e defender a bola ainda, né? Esse é uma ilustração bem interessante, todo mundo conhece futebol. É assim, mas é o pastor Paulo, não é o irmão Marco que tem esse encargo, não é cada um de vocês. Para uns Deus dá mais dons, junto com os dons vem as responsabilidades.
Para outros Deus dá menos, para alguns Deus dá lá 2 talentos, para outros Deus dá 1 talento. Né? Eu creio que Deus me chamou para trabalhar na área do ensino na igreja. Eu creio, eu tenho plena convicção disso. Deus me chamou para ensinar na igreja através da pregação, através das aulas de teologia, através do meu trabalho, através de alguém que me procura fora, às vezes em casa, no WhatsApp, ali para tirar uma dúvida, para pedir, né, esclarecer alguma coisa. Deus me chamou. Esse é o talento que Deus me deu. É esse ministério que Deus tem na minha vida, na obra dele. Assim como o pastor tem o dele, o irmão Ivo tem o dele, o irmão Kleber tem o dele, cada um tem. A uns Deus dá mais de um talento, dá mais de uma responsabilidade, a outros menos. Mas uma coisa interessante é que nós temos o princípio da proporcionalidade. Aleluia! Porque eu quero citar aqui, irmãos, 2 exemplos, para também nós entendermos aqui, isso é muito importante, por isso que eu estou trabalhando bastante essa parte aqui. Nós temos lá, por exemplo, no século XIX, o inglês, que foi tremendamente usado nas mãos de Deus, chamado Charles Haddon Spurgeon, lá na Inglaterra, lá, que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, foi apelidado de príncipe dos pregadores. Deus usou aquele homem extraordinariamente, tremendamente, para ganhar milhares e milhares e milhares de pessoas através da pregação e do ensino. Deus também no século XX, Deus levantou Billy Graham, um norte-americano, que pregava para estádios lotados ao longo do mundo, e pessoas aos milhares vinham a Cristo. E se você for ver as pregações de Billy Graham, pensa numa palavra simples e dura e simples. Pregava ali 20, 30 minutos e botava o dedão e dizia: vocês são pecadores, vocês precisam da graça de Deus, vocês são... Milhares de pessoas vinham para Cristo, vieram para Cristo. Um dos maiores evangelistas da história do cristianismo foi Billy Graham. Por que eu estou citando esses dois? Nós devemos olhar para esses homens, nos inspirar nesses homens e outros tantos homens e mulheres, mas tem uma coisa, amados: o chamado de Deus para Billy Graham é para Billy Graham. O chamado de Deus para Charles Spurgeon era para Charles Spurgeon. O que Deus esperava deles era exatamente o que eles fizeram. Não era aquilo que Deus tem para a minha vida e talvez não tenha para a sua vida. Deus talvez nos use mais no ministério local, numa determinada área, mas a importância para Deus daquele que tem 5 talentos ou tem 1 talento é o mesmo, ou 2 talentos é o mesmo. Aleluia! Então, amados, vamos continuar aqui. Quero ler do verso 16 até o verso 18. E diz assim a palavra de Deus: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então aqui inicia a segunda sessão dessa parábola. A primeira foi a introdução, né? E aqui nós vamos ver a segunda sessão, que eu intitulei aqui a atitude dos trabalhadores. Nós vamos ver nesses versículos sobre a atitude, como cada um agiu, né, depois de ter recebido esse talento aí do seu senhor. Nós vamos ver, amados, primeira consideração: o que recebeu 5 e o que recebeu 2 saíram e multiplicaram o que lhe foi confiado. Eles saíram que tinha 5, quando o seu senhor voltou ele tinha 10, o que tinha 2 tinha 4, eles multiplicaram aquilo que o Senhor confiou a eles. Isso nos leva a entender o quê? Que Deus concede dons e habilidades para que nós possamos utilizar e dar frutos. Aleluia! Amados, Deus não te dá um dom, Deus não me dá um dom, Deus não derrama os dons dele na igreja para determinadas pessoas, apenas para nós acharmos que nós somos importantes para Deus. Deus, ele não derrama dons para você poder bater no peito e dizer: Deus me deu o dom de cura, Deus me deu o dom de conhecimento, Deus me deu o dom de milagres. Deus, ele não distribui dons na igreja, não capacita pessoas com dons para ir tirar fotinho de jaleco branco, como eu já vi no Facebook, pregador, não vou dizer nome de ninguém que corre escala aí, não aqui, né, no Brasil, no mundo, jalequinho branco, como se fosse um médico, e escrito lá:
os milagres de Deus, como se fosse um médico que opera os milagres de Deus. Deus, Ele não deu dons para os homens para plantar lá. Esse é um profeta de Deus, revela até CPF e RG, para se autopromover. Deus, Ele não concede dons aos homens para nós nos autopromovermos. Deus não me concedeu o dom, o chamado para o ensino, para eu bater no peito e eu dizer, eu sei mais que vocês, eu já fiz não sei quantos cursos, já estudei isso, aquilo. Não, não. Deus, Ele concede dons para que nós utilizarmos na igreja e que gerem frutos. Aleluia! Se Deus te chamou para cantar, canta para o Senhor. Se Deus te chamou para pregar, prega para o Senhor. Se Deus te chamou para pastorear, cuida do rebanho que é do Senhor. Aleluia! Se Deus te chamou para orar, para interceder, ora porque é para o Senhor. Ai, irmão Marco, mas eu estou orando lá, estou intercedendo. Ninguém está vendo na igreja. Deus está vendo, ouvindo e atende às tuas orações. Aleluia! Deus, Ele distribui dons. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, tinha uma bagunça lá em Coríntios, o culto estava bagunçado, e ele vai dizer, Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. E ele vai dizer mais, que tudo seja feito para a edificação da igreja. Aleluia! Vai estar falando dos dons, ali vai falar de certos dons e vai dizer que tudo seja feito para a edificação da igreja. Não é para estrelismo, não é para nós bater no peito e achar que um é melhor que o outro. É para cada um dar a mão, é para cada um dar a mão e trabalharmos juntos para o Senhor Jesus. Aleluia! Amados, mas nós temos aqui o exemplo então destes dois que simbolicamente representam as pessoas que recebem dons de Deus e que usam e frutificam. Mas tem um segundo exemplo aqui. E outro detalhe, eu falei da proporcionalidade. O Senhor ali se agradou daquele que tinha 5, mais 5. E se nós formos ler o texto ali, ele vai falar as mesmas coisas. Depois, na continuação aqui na sua resposta, ele vai tratar o que tinha 5 e ganhou mais 5, e o que tinha 2 ganhou mais 2, do mesmo jeito. E vai elogiá-los do mesmo jeito. Então Deus não vai cobrar de mim, o que é para o pastor Paulo fazer. Não vai cobrar de um de vocês o que é para o irmão Marco fazer. Deus vai te cobrar aquilo que Ele te chamou e te capacitou para fazer. Aleluia! Não te preocupa, não te preocupa. Mas nós temos aqui o exemplo do que recebeu um talento. O que ele fez com o talento? Ele enterrou. Ele pegou aquele talento e enterrou aquele talento. Ele não honrou o seu Senhor. Ele foi estéril no que diz respeito à multiplicação, ao uso desses dons. E uma coisa que Deus abomina, e nessa parábola aqui eu vou provar para vocês, no final, que Deus abomina é a esterilidade de um cristão. E quando eu digo esterilidade, é aquele que se converteu, se entregou para Cristo, vem na igreja, até fazer membro e tal, mas não faz nada para colaborar com a obra de Deus, absolutamente nada. Acha que vir participar, tomar a ceia, dar paz do Senhor. Deus, Ele não deixa ninguém sem talento. Deus, Ele tem dons para todos nós. E Deus conta comigo e com cada um de vocês para fazer a obra dele. Alguma coisa Deus vai te capacitar para te fazer. Se você está em dúvida, ore a Deus. E uma dica que eu dou: Deus não despreza os teus talentos naturais. Pode ter certeza, se você tem um talento natural, se você tem uma habilidade natural, pode ter certeza que alguma coisa ali Deus tem contigo na obra dele. Aleluia! Nós não podemos ser crentes estéreis, cristãos estéreis, aqueles que não fazem nada. O cristão que se converte e não tem a preocupação com o ir de pregar o Evangelho, e o ir de pregar o Evangelho não é pegar o microfone, é participar da obra. Seja no diaconato, seja na intercessão, seja no louvor, seja pregando, é fazer parte da obra, seja evangelizando, é fazer algo na obra. Quem não faz absolutamente nada é um cristão estéril. E Deus não se agrada de cristãos estéreis. Aleluia! Vamos continuar aqui então para a terceira sessão, depois das atitudes dos trabalhadores, que é a segunda sessão, a terceira sessão, que é a reação do Senhor. Como que o Senhor reagiu diante
dessa narrativa, né, desses seus servos que se apresentaram até ele, e cada um disse o que tinha aqui para entregar para o Senhor. Versículos então 19 até 30, que diz o seguinte: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Aonde? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Primeira consideração: assim como o senhor, aquele senhor aqui dessa parábola voltou e acertou conta com seus servos, Deus irá acertar contas com cada um de nós. Amados, ninguém vai escapar do juízo de Deus, nem os salvos, nem os condenados. Todos vão passar por um juízo. Todos nós vamos passar por um juízo. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. E quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Então, assim como aquele senhor que representa Deus aqui nessa parábola, ele chamou os seus servos para prestar conta, um dia Deus vai me chamar e vai chamar cada um de nós para prestar conta do que a gente fez aqui nessa terra. Aleluia. Segunda consideração: aos que receberam 5 e 2 talentos e os multiplicaram, foram elogiados e recompensados. Da mesma forma, Deus tem lindas coroas aos que assim procedem. Aleluia! Veja que aqueles 2 homens que receberam os 5 e os 2 talentos e multiplicaram, vão receber elogio do seu Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito eu lhe porei. Venha, aleluia, e desfrute comigo, e participe comigo, aleluia. Da mesma forma, Deus, quando nós chegarmos lá no céu e nós tivermos cumprido com a nossa missão aqui, amados, nós não fizemos, eu quero abrir um parênteses aqui, nós não fizemos a obra de Deus pensando em coroa, em recompensa no céu. A salvação já está de bom tamanho. A eternidade com Deus já está de bom tamanho. É muita graça, é muita misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós merecíamos a condenação. Mas não sou eu que digo, é a Bíblia que ensina. Aqui no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre isso. Coroa da incorruptibilidade, coroa da justiça, enfim, tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Amados, às vezes a gente é apedrejado.
pastor? Pastor tem um couro grosso, ele deve ser grosso. Às vezes as pessoas nos criticam, às vezes são pessoas que estavam aqui no nosso meio, aqui, tomando a ceia com a gente, congregando com a gente, fazendo a obra com a gente, e aí por A ou por B motivo, não vem ao caso, sai, e aí vão para as redes sociais, vão para outros lugares, e falam mal do pastor, falam mal do irmão Marco, e apedrejam, e gostam do prato que comeu, não que a gente seja alguma coisa, aleluia. A gente pode às vezes aqui não ser reconhecido, pastor, por tudo que o Senhor fez por certas pessoas, não ser reconhecido aqui. Mas uma coisa eu tenho para dizer para o Senhor e para todo mundo, mas mais para o Senhor, que há muitos anos vem com esse encargo aí. Deus sabe de cada coisa que o Senhor fez. Pastora, Deus sabe de cada vez que se levantaram contra vocês. Deus sabe de cada vez que tentaram armar ciladas para o Senhor, pastor. Pessoas que o Senhor, eu creio que ainda chora e ora a Deus, para que Deus tenha misericórdia delas e que hoje mesmo, quem sabe, estão falando mal do Senhor. Pode ser, pastor, que essas pessoas voltem, mas pode ser que elas não voltem. Mas Deus sabe de cada coisa. Deus sabe, pastora, de cada coisa, de cada situação. Deus sabe da atitude de vocês. Deus sabe da minha atitude, Deus sabe da tua atitude. E é Deus que vai nos recompensar. Aleluia. Aleluia. Eu quero chegar lá no céu um dia, irmãos. E eu creio que vai ter um ser lá com o corpo glorificado, brilhando bastante. Eu quero olhar para o pastor Paulo, que vai ser esse ser, vai dizer: pastor, valeu a pena, pastor. Aleluia. Aleluia. Deus vai nos recompensar, amados. E não é aqui nessa terra. A promessa na Bíblia não é de recompensa nesse lado espiritual aqui. Muitas vezes pode ser algumas coisas aqui, sim. Deus vai ver nós desfrutar do fruto daquilo que nós plantamos em Cristo Jesus. Mas lá na glória, todo esforço, toda lágrima derramada, toda vez que você foi um pouquinho mais, toda vez que você estava em dificuldade, lutando, passando por luta, irmão amigo, dificuldade, mas estava lá firme, fazendo a obra de Deus, chorando, às vezes com o coração rasgado, mas fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus, no dia do juízo, vai trazer as coisas ruins, mas vai trazer todas essas coisas à tona. Trabalhe para o Senhor. O Senhor não dorme. O Senhor não deixa de ver. Pode os homens não ver, podem as pessoas não reconhecer, mas Deus sabe o fruto daquilo que Deus tem feito através da tua vida, o talento que Deus te colocou nas tuas mãos, os dons que Deus colocou nas tuas mãos. Ele vai cobrar de ti, mas Ele também vai te recompensar. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar daquele que recebeu o servo. Falamos do servo bom e fiel, mas a parábola fala também do mal, né, e infiel. O que recebeu um talento e o enterrou, quis justificar-se colocando a culpa no Senhor. Ele vai dizer, né, que teve medo, que o Senhor era severo. Ele vai dizer: o Senhor é severo. Olha só, ele não fez e botou a culpa no Senhor. Não, mas o Senhor é severo. Eu fiquei com medo. Eu tive medo. O que eu fiz? Eu tive medo. Eu peguei e escondi, negligenciei. Vai chamar ele então, o Senhor vai criticar ele por essa atitude. Vai chamar ele de mau e negligente. Além disso, vai mandar tirar o talento dele e vai mandar dar para aquele que tinha 10 talentos. O que isso aqui quer dizer, amados? Como eu já falei, não vou repetir aqui, Deus espera que nós frutificamos, que nós sabemos usar, que nós venhamos a usar os dons que Deus nos concede com sabedoria, com eficácia, que multiplique aquilo que Deus nos deu. Mas aqui, ó, esse servo estéril, esse servo que não pegou e enterrou, e quanta gente enterra os seus talentos. Quantos cristãos cheios de potencial, cheios de habilidades, cheios de talentos naturais, aí não talento de dinheiro, talentos naturais mesmo, cheios de dons de Deus, que pegam o seu ministério, cavam um buraco e enterram. E pior ainda, às vezes, além de enterrar, sai atacando a igreja, ainda vira adversário. Mas tem muitos que pegam e enterram. E o que Deus diz aqui, o que a parábola nos ensina?
que Deus manda tirar daquele ali e entregar para o outro. O que isso significa na prática? Eu creio que Deus me chamou para trabalhar no ensino dessa igreja. E Deus me colocou numa posição de liderança no ensino. Mas eu creio, pastor, que se eu cavar um buraco e enterrar isso que Deus me deu, Deus vai levantar outro e vai colocar no meu lugar. Deus não vai deixar de ter o ensino na igreja por minha causa, por causa da minha negligência, por eu ser um servo mau. Deus vai tirar aquilo que era meu e vai levantar o outro. Se o pastor não pastorear bem, nesses anos todos não tivesse feito a obra de Deus, se Deus tirava ele daqui e trazia outro pastor, outra pastora. Deus, ele tem compromisso com a sua obra. Se tu não fizer, não acha, tem pessoas que a gente vê se perder, eu já vi pessoas que vê se perder, que Deus começa a levantar, a exaltar, o pastor começa a dar oportunidade, o líder da congregação começa a dar oportunidade. De fato, eu vi muitas pessoas e tenho visto talentosas, cheias de dons, de habilidades, que poderiam ser úteis na obra de Deus, mas sobe para a cabeça, enterra o dom, acha que é importante, acha que se ele não estiver ali, se ele não fizer, vai travar a obra. Quanta inocência! Quanta inocência! A obra é de Deus. E se tu não fizer o que tu tem para fazer, Deus vai levantar outro e vai colocar no teu lugar. E vai cobrar de ti o que tu não fez. Aleluia! Vai cobrar de mim se eu não fizer. Mais ainda, amados, mais ainda. Talvez alguém possa pensar, e quando eu vou confessar, alguns anos atrás, quando eu li essa parábola a primeira vez, eu tive essa impressão aqui. Alguns possam pensar o seguinte, que Deus deu 5 para 1, né? Talento é uma moeda monetária, né? Deu 2 para o outro, deu 1 para o outro. Talvez, e eu confesso que quando eu li a primeira vez essa parábola, sem fazer um estudo mais aprofundado, sem buscar, né, comentários bíblicos, enfim, a gente pode pensar assim, não, mas talvez aquele lá, coitadinho, Deus deu só um talento para ele, uma moedinha, e ele ficou com medo de perder aquilo, ou de investir mal, cavou um buraquinho e enterrou lá. Quem já pensou assim? Vamos ver. Eu já pensei. Quem já leu? Não precisa ter vergonha, mas eu sou o primeiro a dizer. Né? A gente pensa assim, Deus deu muito pouco para ele, o Senhor deu muito pouco para ele, né, pastor? Talvez ele ficou com medo por isso, porque era muito pouco. Era um dinheiro, mas era uma moedinha ali, 2 moedinhas, enfim, um talento. E ele enterrou. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você for estudar, você vai descobrir o que eu descobri estudando há algum tempo já. Tá? Um talento, amados, era equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários. Um denário era o que um trabalhador ganhava por a jornada de trabalho de um dia. Então 6.000 denários dava o salário de um trabalhador por quase 20 anos, sem gastar um centavo, só juntando dinheiro. É 20 anos de trabalho. Tá? Um denário, agora vai ficar mais claro, era o equivalente a 35 quilos de ouro. O ouro hoje é caro, né? Naquela época era mais caro ainda. 35 quilos de ouro, mais de em torno de 20 anos de trabalho, de salários. Isso era um talento. Isso era um talento. Então esse argumento, se você leu e pensou talvez isso, hoje você vai entender diferente. E isso também nos leva a crer uma coisa muito importante, amados. Que um talento é um tesouro. Olha que eu sempre estou fazendo a conexão que essa parábola traz para o mundo espiritual. Amados, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, ele é um tesouro, ele tem um valor inestimável. Na verdade, os dons que Deus nos concede, pode ser um dom só, pode ser um chamado só, mas vale mais do que 35 quilos de ouro. Então não era pouca coisa, era muito dinheiro. Ou seja, os dons que Deus nos concede não são coisas banais. O chamado de Deus para nós fazermos a obra dele, e aquilo que talvez nós, se Deus te chamou para dobrar o teu joelho na madrugada e interceder pela igreja, interceder pelas pessoas, se a tua chamada de Deus é intercessão, deixa eu te dizer uma coisa, pode ninguém ver, pode ninguém saber, mas para Deus é como um talento, é um verdadeiro tesouro. Aleluia! Nós temos que valorizar os dons de Deus, porque os dons de Deus são como um talento, são verdadeiro tesouro. Aleluia! Então esse argumento não tem explicação aqui. E aí na própria parábola não fala que é isso, mas vocês vão estudar, vocês vão ver, podem ver os comentários bíblicos, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas porque, se fosse só uma moedinha, por que diz ali?
Por que tu não deu para os banqueiros, então, que eles pelo menos pagavam juro? Quem vai dar uma moedinha para um banqueiro? Agora, 35 quilos de ouro, os banqueiros fazem a festa. Por isso que está lá na parábola. Aí a gente entende por que estão os banqueiros na parábola. Não é que está falando de banqueiro. Não, era muito dinheiro. Ele pegou 35 quilos de ouro, cavou um buraco e enterrou. Em vez de dar pelo menos para os banqueiros, que alguma coisa de lucro, de juro ia ter ali. Vamos seguir aqui, para encerrar essa parte aqui e eu partir para a conclusão. A parte mais severa de toda essa parábola é no versículo 30. E lancem fora o servo inútil. Lembra que eu falei serenidade inútil? Para onde? Nas trevas. Onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Na Bíblia e em outros lugares na Bíblia, que fala o lugar de trevas e o choro que vai haver, o lugar que haverá choro e ranger de dentes é o quê? Inferno. Lago de fogo e enxofre, inferno. Nos outros lugares da Bíblia que a gente lê isso aí. Então, que advertência severa. Não é só não fazer a obra de Deus. Não é só enterrar o teu talento. Não sou eu que estou falando, eu nem vou dar muita ênfase nisso, porque é assustador. Para mim é assustador. Mas o texto é claro e diz que será lançado nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele que negligencia o chamado de Deus, que negligencia o chamado de Deus na obra. Então, para vocês, acho que a interpretação é bem clara, né? O texto é claro, na verdade, né? Não precisa fazer muita força. É motivo de discussão dos teólogos esse texto, mas para mim o texto é muito claro. E se conecta com a apostasia, com uma série de outras doutrinas bíblicas que a gente vê que, né? Já preguei aqui sobre apostasia. Mas vamos lá, quero concluir essa mensagem aqui. Primeiro ponto, são 3 pontos. Lições, então, aplicações práticas dessa mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Primeira delas, Deus concede dons espirituais e naturais aos seres humanos, com o propósito de utilizarmos da melhor forma possível. Deus, Ele nos concede talentos naturais e dons espirituais para que nós venhamos a produzir frutos, para que nós venhamos usar com sabedoria, tanto os nossos talentos naturais, quanto os dons espirituais. A expectativa de Deus é que nós sejamos bons servos, né, bons obreiros de Deus, mas também sejamos bons cidadãos para a sociedade, bons maridos, bons profissionais, bons patrões, bons empregados, que nós, além do Evangelho, além da palavra de Deus que é mais importante, além de servir a Deus que é mais importante, que nós sejamos sal da terra e luz nesse mundo. Já preguei aqui não faz muito tempo sobre mordomia cristã. Essa parábola, ela é sobre mordomia cristã também, é mais um dos ensinamentos bíblicos que é totalmente sobre mordomia cristã, só que foca mais na questão de o que nós estamos fazendo com as coisas que Deus nos concede. Preguei aqui, expliquei sobre a mordomia cristã, que tudo que nós temos vem de Deus, tudo, pensa em qualquer coisa, vem de Deus. Nós somos apenas mordomos de Deus, administradores, e os dons de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, também nós somos mordomos. Na obra de Deus também nós somos mordomos, porque o dono da obra é o Senhor Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus. O cabeça do corpo é Cristo. Aleluia. Segundo ponto. Todos somos servos e iremos ter que prestar contas a Deus de nossas ações, do que fizemos, não fizemos e do que nos omitimos. Nós vamos ter que prestar conta para Deus do que a gente fez, como a gente fez, se fez certo ou fez errado. Nós vamos ter que prestar conta para Deus daquilo que Deus nos chamou para fazer e a gente se negou, não fez. E a gente também vai ter que prestar conta para Deus daquilo que nós nos omitimos, que é aquilo que Deus não nos chamou para fazer, mas nós estávamos vendo, nós poderíamos ter feito algo, nós poderíamos ter ajudado certa pessoa, a igreja, e sabendo que nós tínhamos, apesar de não ser chamado para aquilo, eu tinha condição de ajudar naquilo, de dar um conselho, de chamar o pastor para falar alguma coisa que possa ajudar a igreja, mas eu me omiti. Então nós vamos prestar conta do que fizemos, do que fomos chamados e não fizemos, e daquilo que nós poderíamos fazer, mesmo sem ter sido chamado, e nos omitimos. Tudo isso nós vamos ter que prestar conta para Deus. Terceiro e último ponto.
Amados, é tempo de nos levantarmos e trabalharmos para Deus. É tempo de fazermos bom uso dos talentos que Deus nos concede. É tempo de sermos servos bons e fiéis. Aleluia! E alguém pode dizer, irmão Marco, mas nós estamos vivendo na pandemia, nós estamos vivendo tempos difíceis, a igreja teve fechada por um tempo, a gente ainda está nesse período pandêmico. Muitos aqui podem usar a questão sazonal, a questão do verão, na praia aqui em Tramandaí. Ah, mas eu não vou, não posso fazer porque é verão. E de fato a gente sabe que tem muita gente que acaba tendo que se ausentar da igreja, da obra de Deus por causa do trabalho, mas muitos a gente sabe que não é só isso. Que não é só isso. Amados, é tempo de nos levantarmos e pregarmos o Evangelho. É tempo de nos levantarmos e fazermos a obra de Deus. A pandemia pode trazer restrições, mas a obra de Deus não parou na pandemia. Essa igreja teve fechada para o público por alguns momentos na pandemia, mas nós estávamos aqui fazendo a obra de Deus. Hoje eu prego para um bom número de pessoas, mas eu preguei algumas vezes nessa pandemia aqui em 2020 para a câmera, sem ninguém sentado aí. Pastor Felipe, Pastor Paulo, Pastora, quantas vezes nós viemos aqui com a igreja fechada, só estavam os obreiros aqui, 2, 3 celular, câmera ali, nós pregando, e nós fazendo a obra de Deus. A pandemia não é motivo para nós deixar de se levantar e fazer a obra de Deus. As dificuldades que nós passamos na nossa vida, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós estamos realmente passando por dificuldade, mas isso não é motivo para nós pararmos e atendermos o chamado de Deus na nossa vida. Aleluia, veio essa pandemia, abalou o mundo inteiro, não foi só a igreja, abalou tudo, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Está passando, vai passar. Eu creio que é um agir de Deus na terra. Eu creio que é o momento de nós nos levantarmos, de vivermos um novo reavivamento. Eu creio que é o momento de nós clamarmos pelo Espírito Santo. Às vezes eu não tenho força no mar, mas diz: Espírito Santo, me enche. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, não basta ter o Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não basta apenas nós queremos ter o Espírito Santo, ser salvo, nós temos que ansiar por ser cheio do Espírito Santo, porque só cheio do Espírito Santo nós vamos poder nos levantar, só cheio do Espírito Santo nós vamos poder cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, só cheios do Espírito Santo, só uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, pode se levantar num momento difícil da humanidade e pregar o Evangelho. Tem muita gente aí fora, amados, tem muita gente aí fora, perturbada, com índices de depressão altíssimos, agravados por causa da pandemia e não sabem o que fazer. E o que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? Nós estamos chegando nessa pessoa, ou nós estamos indo brigar no Facebook por causa de bobagem, ou nós estamos atirando pedra em quem ontem estava ao nosso lado, ou nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Deus está chamando uma igreja que se levante para pregar o Evangelho. Deus está chamando uma igreja que Ele quer encher com o Espírito Santo, que nós temos que buscar para mudar a história dessa cidade, para mudar a história desse país e do mundo. Eu quero fazer parte disso, eu quero te convidar para fazer parte disso. Dons Deus nunca deixou de dar. O Espírito Santo Deus nunca deixou de enviar. Nós é que temos que clamar, nós é que temos que buscar. Aleluia, nós é que temos que nos levantar com coragem, com intrepidez, cheios do Espírito Santo. Aleluia, nós é que temos que fazer a diferença. Aleluia. Querido e amado Deus, eu te dou graça, ó Pai. Aleluia. Irmão Kleber, aquele louvor que o irmão cantou antes ali, sonda-me, usa-me. Meu Deus, quando ele cantou aquele louvor ali, eu disse: é Deus confirmando a palavra. O irmão toca depois que eu terminar a oração. Aleluia. E eu quero fazer um convite para vocês. Não cante. Se você não acredite no que ele vai cantar, ele não cante, fique calado. Mas se você abrir a sua boca, assuma um compromisso com o Senhor. Sonda-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Como um farol, como uma ponte. Aleluia. Diga para o Senhor: Senhor, se o Senhor quer achar alguém aqui nessa noite, se o Senhor precisa de alguém aqui nessa noite, acha eu, Senhor. Busca eu, Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui. Aleluia.
Mas se você não quiser, fique de boca calada. Não faça por obrigação, nada tem que ser feito por obrigação porque um pregador está induzindo. Aleluia. Querido e amado Deus, eu preguei a Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus que ainda concede dons à Tua igreja, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus que ainda conta, Senhor, conosco para pregar o Teu Evangelho, porque foi assim que Tu escolheu e determinou, Senhor. Eu creio que o Senhor conta com homens e mulheres dessa igreja, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós podemos fazer a diferença aqui nessa cidade, Senhor, nesse litoral, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o Senhor não quer que a gente continue acomodado, Senhor. Que nós continuemos na nossa zona de conforto, olhando só para dentro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão para fora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, o Senhor nos usa, Senhor, para ganhar almas para Jesus, Senhor. Nos usa, Senhor, nos levanta, Pai. Se tem alguém aqui em dúvida do seu chamado, se tem alguém aqui em dúvida, se Deus tem alguma coisa através de Ti na Tua obra, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Tu és importante para Deus, que Deus tem um ministério, Deus tem dons na Tua vida, que Deus conta contigo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, que essa igreja de mãos dadas, Senhor, essa igreja vencendo as dificuldades, essa igreja se colocando na brecha, essa igreja buscando unção do Espírito Santo, aleluia, grandes coisas o Senhor pode fazer através de nós, Senhor, aleluia, que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Para mim, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Enche